quando eu percebi que eu estava realmente precisando de ajuda, que eu não estava conseguindo lidar com todo o sentimento que estava dentro de mim, e eu fui então recorrer à terapia, que é assim uma grande aliada no meu processo de autoconhecimento, que foi quando eu descobri que realmente dentro de mim estavam todas as ferramentas que eu precisava para me curar. Tanto é que no dia que eu consegui chegar no ponto que era muito enraizado lá assim nas profundezas do meu coração, que estava me causando toda aquela estranheza, 25 anos depois, eu pude me curar. Eu pude me curar quando eu trouxe para o consciente o que estava inconsciente. Quando eu consegui colocar em palavras uma coisa que antes estava muito reprimido dentro de mim. E quem passa por essas situações de ansiedade, por essas situações e até de depressão, de tristeza, né, de preocupação, enfim, nossos sentimentos do cotidiano mesmo, vai entender assim como muitas vezes é um pensamento que se torna o gatilho dessas sensações. E hoje, né, depois, isso aconteceu comigo, deve ter uns 4 anos, eu tive minha primeira síndrome do pânico, assim, quando eu tinha, uns 4 anos atrás, eu tenho 26, eu tinha 22, foi isso. E desde então, desde que eu consegui nomear, né, isso, desde quando eu consegui perceber que eu estava lidando com essa situação interna, eu percebi que existem muitos gatilhos que despertam novamente uma ansiedade, que despertam uma tristeza, que despertam uma preocupação. E o principal desses gatilhos, muitas vezes, é o nosso pensamento. É o nosso pensamento porque a gente pensa o tempo inteiro, né? A cabeça é uma máquina pensante, tá ali pensando, pensando, pensando. E aí, num desses pensamentos, como se fosse um rio, e esse rio segue o curso dele, né? Natural. Tá descendo, tá fazendo a curva, tá indo, tá seguindo. E aí, esse rio é como se fosse um rio de pensamentos. Vários pensamentos estão passando por ali. De repente, num desses pensamentos que tá passando, você se agarra nele. E ao invés de você continuar no seu lugar, você vai embora junto com o rio. O pensamento te leva embora. E de repente, você tá totalmente distante de onde você estava. E isso acontece. Acontece comigo, acontece com você, acontece com todos nós. Nós nos identificamos com os nossos pensamentos. Então, o meu pensamento diz, se isso acontecer, eu vou ficar triste para sempre. Ai, meu Deus, e se isso acontecer? E, de repente, você começa a acreditar no que você está pensando. E, às vezes, é só uma hipótese. É só uma possibilidade de algo ruim acontecer. Porque a mente tende sempre para o negativo. Né? A mente gosta de se alimentar da notícia ruim, do que deu errado, do acidente que você está prevendo na sua cabeça e que nem aconteceu. E essas coisas vão fazendo com que a gente alimente esses sentimentos que são negativos dentro da gente. Então, se eu tô aqui, tá tudo bem, hoje a minha realidade tá tranquila, meu dia foi ok. E aí, de repente, eu penso alguma coisa que me distrai e vou embora com esse pensamento, de repente a minha ansiedade, ela fica tão grande, que eu perco esse controle. Eu perco o meu estado de sanidade e começo a entrar numa loucura criada pela mente. Então, eu tenho sentido, assim, o quanto a nossa mente é responsável por nos tirar do nosso lugar de paz, por nos tirar do nosso lugar de tranquilidade, de calmaria, justamente porque nós nos identificamos com o que está passando nesse rio. E olha, muitas coisas passam nesse rio. A gente pensa o dia inteiro, inúmeras coisas. Só que se você observar, os pensamentos que você agarra geralmente são os negativos, são os destrutivos, são os que estão te dizendo que as coisas vão dar errado e que você não vai conseguir sair da situação que você tá e que não tem luz no fim do túnel, porque esses pensamentos são os pensamentos que alimentam o ego. E como o ego gosta de ser alimentado pelas hipóteses do negativo, a gente acaba se perdendo no meio disso. Então, é um gatilho para uma crise de ansiedade, é um gatilho para uma crise do pânico, para uma tristeza, para uma preocupação, para uma inquietação. E, de repente, uma coisa que é totalmente ilusória, né? Um mundo de infinitas possibilidades. E aí, de repente, você se perde naquilo e vai embora. Então, gente, quando a gente começa a perceber isso e começa a entender qual é o nosso lugar, a gente não se permite mais ir embora com o rio. O pensamento pode até ir, mas eu permaneço onde eu tô. E na maioria das vezes, o que a gente está experienciando é muito melhor do que o nosso pensamento diz que a gente está experienciando.
entende? No pensamento, o que a gente está experienciando é pior do que a nossa realidade. Então, é um trabalho de volta para a realidade, volta para o que você está experienciando hoje, para o seu dia hoje, para onde você está sentado, né? Para o que você está experienciando agora. Porque é só aqui que você vai poder encontrar uma calmaria. Tem uma frase que diz: pensamentos são lugares, escolha onde você quer estar. E não sei de quem é essa frase, não é minha, tá? É uma frase que eu aprendi e eu carrego isso comigo assim muito fielmente, porque não deixa os pensamentos escolherem aonde você vai estar, escolha você aonde você quer estar. Existe muita diferença nisso. E tem uma outra frase que diz: paraíso não é um lugar, paraíso é um estado de consciência. E isso é muito real, porque se existem pensamentos destrutivos e eu vou embora com eles, a minha vida se torna totalmente destruída, né? Eu crio a minha própria destruição. Então, se você se vê nessa posição de criar a sua própria destruição, eu te digo, você também pode fazer e cultivar a sua própria cura. Você tem as mesmas ferramentas que você pode observar que você tem para se destruir, você também tem para se curar. Se você só se critica, se você só se martiriza o tempo todo, talvez você esteja se destruindo. Mas você tem outras ferramentas para se curar, né? Que é de você reconhecer as suas qualidades, que é você acessar o seu perdão, que é você entender o que te define e o que não te define. A gente faz uma confusão muito grande, sabe? Do que define quem nós somos e o que não define quem nós somos. Então, eu acho que isso é uma coisa que pode agregar muito para vocês, assim, que eu percebo que para mim agrega quando eu entendo o que me define, né? A opinião do outro não me define quando eu sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, o que o outro fala sobre mim acaba me definindo. Então, existem pontos de vistas e a sua perspectiva é uma das coisas que te define.